galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Rode, eu estou aqui para gravar, para enviar uma mensagem para vocês, uma mensagem que seja edificante, né? A gente trabalhar a palavra de Deus em cima do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então o que eu queria falar para vocês é sobre energia espiritual. A gente imaginar a nossa vida espiritual como se fosse uma barra de energia, uma bateria espiritual mesmo. Então, imagina aqueles jogos de videogame onde nós lutamos contra o oponente, né? Eu gosto muito de jogos de videogame, não sei você, aqueles jogos Mortal Kombat, Street Fighter, né? Jogava muito, onde você tem um oponente e ambos têm uma barra de energia, que elas são carregadas. Quanto mais você golpeia o seu inimigo, aquela barra enche e você pode desferir um golpe especial e atacá-lo, né, de maneira mais potente. E Deus me deu um entendimento sobre isso um dia que eu não estava jogando, eu estava vendo sobre um jogo. E eu imaginei a nossa vida espiritual como que a gente tem uma barra de energia dessas, e o nosso oponente é Satanás, e nós lutamos contra ele todos os dias. Então nós temos como se fosse uma bateria espiritual, onde ela carrega e descarrega. Agora você pode estar falando, o que videogame tem a ver com energia espiritual, com bateria espiritual que carrega e descarrega? Sim, imagine a sua vida espiritual, onde você carrega essa energia e descarrega. Então como que a gente carrega essa energia? Entoando louvores, oração, jejum, intimidade com Deus, sabe? Buscar a palavra, ler a palavra, tudo aquilo que nos permite se aproximar de Deus cada vez mais. Isso faz com que a nossa intimidade, com que nós sejamos sensíveis à voz de Deus, possamos ter mais contato. Então é isso que promove a energia espiritual. Mas também essa energia pode ser consumida ou descarregada. Como? Muitas vezes precisamos ministrar pessoas, queremos ajudar as pessoas a pregar a palavra, evangelizar. Tem gente que sai para evangelizar na rua sem jejuar, nem jejua uma semana. Não, vou jejuar essa semana para sair para evangelizar. Não, a pessoa não ora, não jejua, não lê a palavra e sai para evangelizar e sofre ataques espirituais. No mundo, você vai tentar alcançar aquelas pessoas que estão no mundo, que estão na mão de Satanás, para Jesus. Mas se você não tem uma vida de oração, de busca constante com Deus, como você vai ter forças para poder enfrentar Satanás? A gente tem autoridade em nome de Jesus, claro, mas muitos se limitam a isso. Bom, eu tenho autoridade em nome de Jesus, então eu não preciso buscar, porque é só eu mandar, o demônio vai sair. Precisamos nos alimentar, promover essa energia espiritual. Vamos ver o que a palavra diz sobre isso, sobre o alimento espiritual, que é onde eu quero chegar. Em João, capítulo 6, versículo 51. Olha o que a palavra diz, são palavras de Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Escute bem. Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão, alimento, comida, aquilo que te satisfaz, te enche, te deixa cheio. Agora tem uma outra passagem, 1 Coríntios 10, 3 e 4. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 3 e 4. Paulo diz, e todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Então, comida, bebida é Cristo. O que é isso? É alimento. O que nos alimenta? A comida é a bebida. Então, Jesus, a palavra diz que Jesus é o alimento, aquilo que nos enche, nos satisfaz, para que possamos estar sustentados no nosso dia a dia. No caso, o nosso dia a dia espiritual. Jesus é o nosso alimento espiritual. Ele é verdade, ele nos alimenta diariamente. Ele nos enche e supre as necessidades, certo?
Nós ficamos satisfeitos. Com Jesus nós ficamos satisfeitos. Com o mundo não. O mundo, a gente pode muitas vezes ir em festas, beber, fazer muitas coisas, desfrutar de prazer sexual, mas a insatisfação está lá. Mas Jesus é o alimento espiritual, Ele que vai deixar a gente firme, vai deixar a gente feliz, sabe? 24 horas por dia, mesmo em meio às dificuldades. Certo, beleza. Agora a gente sabe como carregar a nossa energia espiritual, né? Mas a gente gasta daquela maneira que eu falei, como ministrar pessoas, pregar a palavra, porque imagine que a sua vida espiritual é como um cartão de crédito, de débito, uma sua conta bancária. Quanto mais você gasta, vai gastando até ficar no vermelho. Só que aí está no vermelho. Quanto mais você gasta, pior fica, mais devendo você fica. Então a vida espiritual é isso. Se você não tem forças, não busca como deveria buscar, como que vai estar a sua força espiritual? Como que vai estar a sua energia espiritual? Se você gasta mais energia do que consome, mais gasta energia do que promove, tem alguma coisa errada, né? Nós precisamos ter ciência disso, né? Que é algo que muitas vezes nós não compreendemos. Achamos que só por um dia levantar nossas mãos e aceitar Jesus, nós temos toda a força possível. Sim, Jesus é poderoso, o Espírito mais poderoso do universo habita em nós. Mas também nós não podemos seguir a obra de Cristo, ser discípulos relaxados, né? Senão não faz sentido. Precisamos dar frutos, né? Muita energia espiritual é gasta quando nós intercedemos por pessoas. Pessoas que é de ministério de intercessão, elas precisam estar em busca em jejum, né? Precisam estar orando e carregando aquela energia espiritual, que é a palavra de Deus. Você lendo a Bíblia, comendo a Bíblia, você se enche. Como diz, Jesus é a verdade, Jesus é o pão da vida, Jesus é a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, se resume em Jesus Cristo. Então, onde está o seu alimento? Está na sua palavra. A palavra de Jesus, a Bíblia, certo? Agora, uma rápida análise. Imagina você, onde você passa uma semana inteira sem orar. Inventa desculpas, tem compromissos, e não ora, nem jejua. Ai, Senhor, não tem tempo. De repente você se depara com uma situação onde você precisa ministrar alguém ou até expulsar um demônio, coisa séria, e acaba saindo fracassado. Às vezes está em pecado, esquece de pedir perdão. A gente esquece totalmente de que temos que ter um diálogo com Deus e que a salvação, através de Jesus Cristo, nós aceitamos, entregamos a vida de Jesus Cristo por causa do perdão dos nossos pecados. Porque se não fosse o perdão dos nossos pecados, o que aconteceria? Toda a ira de Deus cairia sobre nós. Quando Jesus foi para a cruz, toda a ira de Deus que era para ter caído sobre nós, caiu sobre Jesus na cruz. Mas não podemos ficar relaxados. Tipo, Jesus já pagou o preço, eu não preciso pedir perdão, Ele já sabe. Não, Ele quer ouvir da nossa boca que a gente se arrependeu verdadeiramente. Amém? Então precisamos nos alimentar mais do que consumir, para ter forças para discernir os ataques espirituais de Satanás. Quanto mais conhecemos a palavra, mais conhecemos Deus e também conhecemos como Satanás age e suas estratégias. Isso é fato. Devemos conhecer a Deus? Devemos, mas devemos conhecer o inimigo também, né? Para que a gente não confunda ataque espiritual com problemas emocionais com ataques espirituais. Amém? Jesus Cristo deu autoridade e poder sobre o capiroto. Capiroto, capeta, Satanás, Lúcifer, diabo, Satã. Seja qual o apelido ou nome que você pode dar. Mas então precisamos exercitar essa autoridade. Não é exercitar que eu digo, não é sair. Deus me dá um demônio para expulsar, que eu preciso treinar, Não. Você exercita a autoridade. Ele lendo a palavra, se alimentando, de repente aparece uma oportunidade onde alguém precisa de uma cura, uma dor de cabeça, você coloca, impõe suas mãos e diz, em nome de Jesus, venha com as tuas mãos santas e cura esta pessoa. A autoridade sobre expulsar demônios e curar enfermos Jesus deixou. Amém? Portanto, irmãos, essa
Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Encha sua barra de energia. Trabalhe sua vida espiritual. Leia a palavra, se alimente mais do que gaste. Mas não gaste tanto quanto você se alimenta. Alimentar-se, palavra de Deus, oração, jejum, louvor, busca constante de intimidade. Vai consumir como? Intercedendo, pregando a palavra, ministrando, evangelizando, expulsando demônios. Então, tem que estar, não é nem equilíbrio, né? A sua barra tem que estar totalmente cheia, para que nós, você não saiamos fracassados em meio a situações necessárias de usar a autoridade de Deus, de poder ajudar as pessoas. Então, carrega a sua barra de energia, luta contra o seu oponente, vamos encher essa barra de energia e dar um especial a Satanás para a gente vencer de uma vez por todas. A palavra diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então vamos resistir, mas se a gente não tem forças na nossa barra de energia, não teremos como resistir, cairemos na tentação. Então, meus irmãos, é isso que eu queria deixar para vocês, e até a próxima. Deus abençoe vocês. Amém.